10.000 ciclos de carregamento. Não é uma projeção de laboratório, mas um resultado certificado do próprio dia de tecnologia da CATL, confirmado para produção em massa em 2026. Algo que a indústria silenciosamente desistiu de buscar há uma década, considerado pesado demais, lento demais e muito atrás do lítio para voltar a ser relevante. Você ouviu direito. Uma tecnologia dada como morta, agora está sendo usada em carros de verdade. Isso não é uma nota de rodapé. É uma empresa apostando toda a sua identidade na ideia de que uma única bateria nunca seria suficiente. Sabe aquela sensação de ver a bateria do seu celular descarregar um pouco mais a cada ano, até que mal dá para o jantar? É a indústria finalmente se recusando a aceitar isso como inevitável, e o sódio nem é a parte estranha. O que vem a seguir não envolve química alguma. Fique por aqui e inscreva-se no canal, porque ao final deste vídeo você entenderá exatamente como a China acabou 4 vezes à frente no desenvolvimento de baterias simultaneamente. Durante 30 anos, as baterias de íon lítio foram a única solução viável. Todos os celulares, laptops e carros elétricos em circulação funcionam com alguma versão dessa mesma química, e por muito tempo isso pareceu um assunto encerrado. Era o tipo de coisa sobre a qual os engenheiros paravam de discutir. O limite era bem conhecido, mesmo que ninguém gostasse de falar sobre isso em voz alta, ultrapassando aproximadamente 250 a 300 watts-hora por quilograma em uma célula comercial. Começa-se a trocar densidade de energia por estabilidade. Se você exigir demais da bateria em climas frios, a autonomia cai drasticamente, às vezes em 1/3, justamente quando você mais precisa. Se o eletrólito for danificado, você terá uma fuga térmica. Esse é o termo técnico usado na indústria para descrever um incêndio que começa dentro de uma lata lacrada e só para quando ela está vazia. A Toyota, a Samsung e uma série de laboratórios ocidentais bem financiados gastaram décadas e bilhões de dólares tentando contornar esse limite. A maioria deles ainda está tentando. Só a QuantumScape já gastou bilhões em financiamento de capital de risco na busca por uma célula de próxima geração que ainda não chegou à casa de um cliente. Isso não é uma crítica ao esforço. É uma medida de quão difícil era, de fato, ultrapassar esse limite e de quão pouca margem restava para quem ainda trabalhava estritamente dentro das regras do lítio. Mas o que a maioria das pessoas entende errado sobre esse limite. Na verdade, nunca foi um problema químico. Foi um problema de monocultura. As baterias de íon lítio se tornaram a única opção viável, e toda a indústria construiu sua infraestrutura, suas cadeias de suprimentos, suas fábricas e seus padrões de segurança em torno de uma única planta que ainda podia falhar em uma geada forte ou em uma colisão violenta. Uma colheita ruim, e todos os setores subsequentes sofrem as consequências. Tanto a Samsung SDI quanto a LG Energy Solutions passaram a maior parte da última década buscando melhorias marginais nessa mesma química básica, conseguindo extrair alguns pontos percentuais extras de densidade por ano, enquanto o limite fundamental mal se alterava. Esse era o obstáculo que Robin Zeng encarava em 2011, ano em que fundou a CATL em uma pequena cidade industrial na província de Fujian, com uma aposta que na época parecia quase imprudente. Zeng havia passado anos dentro da cadeia de suprimentos de baterias e testemunhado a repetição do mesmo padrão de falha inúmeras vezes. Sempre que os preços do lítio disparavam, sempre que o frio reduzia a autonomia, sempre que a falha de uma única célula virava notícia, toda a indústria não tinha para onde recorrer. Não havia plano B, nenhuma segunda safra para recorrer. Em 2016, com o carbonato de lítio ainda barato e a pesquisa com íons de sódio sem oferecer retorno comercial. Óbvio, Zeng pressionou suas equipes para que iniciassem o desenvolvimento de um programa de íons de sódio
mesmo assim desviando o tempo de engenharia para uma área da química que a maior parte da indústria considerava um beco sem saída. Segundo relatos da época, os colegas trataram isso como uma curiosidade de pesquisa. Uma medida paliativa sem uso a curto prazo e sem orçamento real alocado. O objetivo declarado de Zhang não era substituir o lítio, era garantir que nenhuma outra composição química pudesse jamais manter toda a indústria refém como o lítio havia feito. Quando ele tomou essa decisão, a CATL já havia se tornado a maior fornecedora de baterias do planeta, o que tornou a justificativa interna da decisão mais difícil e não mais fácil. Uma empresa líder de mercado tem mais a perder com uma distração do que uma startup. Desviar engenheiros, espaço de laboratório e capital para uma área da química sem um mercado claro foi o tipo de decisão que gera questionamentos em reuniões de diretoria e não aplausos. Essa decisão permaneceu praticamente inativa por anos, sem financiamento significativo e foi facilmente esquecida por pessoas de fora. Mas não morreu. Quando a indústria finalmente precisou de uma alternativa, ela já estava engavetada, uma década antes do previsto, aguardando o momento em que os preços do lítio ou suas limitações tornassem a espera viável. O que Zhang não poderia saber em 2016 era que sua aposta no sódio se revelaria apenas a primeira de 4 apostas distintas convergindo para o mesmo problema. A próxima nem sequer usou química. O íon sódio foi anunciado discretamente, quase como um pedido de desculpas em 2021. Uma curiosidade de laboratório de uma empresa que já dominava o lítio e que, em teoria, não tinha motivos para se preocupar. Analistas do setor trataram o sódio como uma proteção contra riscos, não como um produto que merecesse atenção. Pesquisadores ocidentais de baterias o descartaram em grande parte, argumentando que a menor densidade energética do sódio o tornava inviável para qualquer aplicação, além do armazenamento estacionário em redes elétricas, jamais algo que se colocaria em um carro do qual as pessoas realmente dependem. Ex-conferências do setor trataram o anúncio como um slide de curiosidade, digno de um parágrafo em um boletim informativo especializado e nada mais. O sódio está localizado diretamente abaixo do lítio na tabela periódica e, em teoria, essa semelhança deveria ter facilitado a adaptação química. Na prática, os íons de sódio são fisicamente maiores, o que significava que quase todos os materiais de eletrodo projetados para o lítio simplesmente não funcionavam quando se trocava o íon. Disseram o mesmo sobre o próprio íon de lítio na década de 1970, quando era considerado instável demais, caro demais e impraticável demais para sair da bancada do laboratório. Todos sabemos como isso terminou. O que os céticos não perceberam em relação ao sódio foi o mesmo que uma geração anterior não percebeu em relação ao lítio meio século antes. A primeira versão de uma tecnologia nunca é o seu limite máximo, apenas o ponto de partida. E descartar o ponto de partida como se fosse a linha de chegada é o que leva a surpresas desagradáveis uma década depois. O programa que se seguiu envolveu uma década de iterações constantes e, em sua maioria, pouco glamourosas. Novas estruturas de cátodo-eletrólitos melhores e uma mudança para materiais que possam suportar o frio extremo sem os volumosos sistemas de gerenciamento térmico que as células de lítio exigem apenas para funcionar normalmente no inverno. Em 2025, a CATL tinha uma linha de íons de sódio em funcionamento sob a marca Naxtra. Fornecendo para veículos de passageiros e caminhões pesados classificados para funcionar de 40 DEG-F até mais de 158 DEG.
Uma faixa de temperatura que a maioria das baterias de lítio atingiria muito antes de chegar a esse extremo. Mas o anúncio que todos ignoraram em 2021 nunca foi realmente sobre o sódio em si. É aqui que a história realmente começa, porque o sódio foi apenas a primeira brecha em uma ideia muito maior. A ideia de que o futuro da energia não estava em uma única bateria, mas em 4 baterias completamente diferentes, cada uma resolvendo um problema que as outras não conseguiam solucionar. E o próximo item dessa lista não se parece em nada com uma bateria. Imagine algo sem porta de carregamento, sem eletrólito líquido e sem qualquer reação química ocorrendo em seu interior. Imagine algo do tamanho de uma moeda que gera um pequeno e constante fluxo de eletricidade por 50 anos, sem nunca precisar ser conectado à tomada, recarregado ou substituído. Silenciosamente, ele sobreviveria a quase todos os dispositivos que poderia alimentar. Essa é a Betavolt, uma empresa sediada em Pequim, cujo presidente e CEO, Zhang Wei, apresentou a versão original deste dispositivo em janeiro de 2024, em meio a um ceticismo generalizado sobre como algo tão pequeno poderia ter alguma relevância além de uma mera novidade para exibição em feiras comerciais. Eis o problema que a Betavolt se propôs a resolver: o decaimento radioativo libera energia de forma constante e confiável em um ciclo medido em décadas e não em horas. No entanto, converter esse decaimento em corrente elétrica utilizável em uma escala útil sempre exigiu blindagem pesada ou hardware de conversão volumoso, nenhum dos quais cabe dentro de um dispositivo do tamanho de uma unha. A solução da Betavolt foi intercalar uma folha ultra fina de níquel 63 com 2 microns de espessura entre 2 lâminas de diamante semicondutor, da mesma forma que se intercala uma folha de alumínio entre 2 painéis de vidro. Dessa forma, a ampla banda proibida do diamante captura as partículas beta naturalmente liberadas pelo isótopo e as converte diretamente em uma corrente contínua e estável. Empilhe módulos suficientes em série e em paralelo, e a produção aumenta de forma previsível, quase modular, mais semelhante à construção com tijolos do que a uma reação química. À medida que o níquel 63 se decompõe, ele se converte em cobre, estável e não radioativo, o que explica em parte por que a Betavolt descreve o projeto como inerentemente seguro e não apenas blindado. O veredito é simples. Esta é uma bateria que dura mais que o próprio dispositivo que alimenta. E a equipe de Zhang Wei não parou na versão original do tamanho de uma moeda. Sua versão mais recente, anunciada este ano, oferece um aumento de 15 vezes e meia na densidade de potência volumétrica em relação ao projeto original, sem peças estranhas em sua construção e com uma faixa de operação de CMDEG abaixo de 0 a 200 DEG acima do ponto de ebulição. Condições que destruiriam uma célula de lítio convencional em minutos. Este é o mesmo instinto em que Zhang apostou com o sódio 3 anos antes, só que direcionado a um problema completamente diferente. Pare de presumir que existe apenas uma maneira correta de armazenar e liberar energia e comece a tratar cada caso de uso como uma questão de engenharia individual, em vez de forçar todas as aplicações a passarem pelo mesmo modelo de lítio. Mas a longevidade nunca foi a única solução. Uma bateria que dura 50 anos é inútil em larga escala se não puder produzir mais do que alguns microwatts. E aumentar a potência real de saída exigia a solução de um problema que as baterias de sódio e a energia nuclear contornaram completamente em vez de resolver. Em algum lugar de Guangzhou, um problema de bateria com aparência muito mais familiar estava sendo atacado na direção oposta. As baterias de estado sólido têm sido o prêmio mais cobiçado e mais teimosamente não resolvido da indústria por quase uma década.
A tecnologia que todas as grandes montadoras continuam prometendo e adiando. A Toyota sozinha a persegue há mais de 20 anos. A teoria sempre foi o Simples. Remova o eletrólito líquido que torna as células de íon lítio inflamáveis e você terá uma bateria que não pega fogo, armazena muito mais energia por quilograma e se degrada muito mais lentamente ao longo de sua vida útil. Na prática, tudo tem sido menos simples. Cada abordagem promissora, sulfeto, óxido polímero, haleto, apresenta seus próprios obstáculos intransponíveis. Os sulfetos conduzem bem íons, mas reagem violentamente com o ar e a umidade, transformando sua fabricação em um pesadelo logístico. Os óxidos são estáveis, porém quebradiços propensos a rachaduras assim que se tenta fabricá-los em escala real, que é exatamente onde a maioria dos concorrentes está estagnada há anos. Os polímeros resolvem o problema da fragilidade, mas conduzem íons eficientemente apenas em altas temperaturas, o que torna sua utilidade inviável em um carro estacionado em um local frio durante a noite. A corrida dos semicondutores de estado sólido tem sido essencialmente uma disputa acirrada entre 4 competidores, cada um com um problema diferente, e nenhum deles cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. A Greater Bay Technology, uma startup de baterias, apoiada pelo grupo chinês GAC, trilhou um quinto caminho que ninguém mais estava explorando seriamente. Um eletrólito composto eutético profundo, patenteado, combinando materiais que o restante da indústria nunca havia tentado usar em uma única célula. Parece que não deveria funcionar. Misturar múltiplos sistemas de materiais em um único eletrólito geralmente multiplica os pontos de falha em vez de eliminá-los. É exatamente por isso que funciona. Em 2017, as baterias Jack atingiram densidades de energia entre 260 e 500 watts, hora por quilograma aproximadamente, o dobro do que uma bateria de veículo elétrico convencional oferece atualmente, permitindo que os veículos de teste percorressem 745 milhas com uma única carga, uma distância maior do que a maioria dos motoristas percorre em uma semana. A Greater Bay já registrou mais de 50 patentes que abrangem os materiais do eletrólito e o processo de fabricação por trás deles, e a produção em escala de GWA está prevista para antes do final deste ano. Este é exatamente o dilema que todos os principais fabricantes chineses de baterias, incluindo a CATL, enfrentam agora. Continue aprimorando a química já conhecida ou aposte em uma arquitetura de material completamente diferente e arrisque anos de pesquisa e desenvolvimento desperdiçados. Dados de projetos piloto são uma coisa. Colocar essa arquitetura dentro de um carro que precisa sobreviver a uma colisão, um buraco na estrada e uma década de uso diário intenso é um problema totalmente diferente. E o próximo passo da indústria não foi um novo material. Foi parar de tratar a bateria como algo que você simplesmente aparafusa em um carro. Desde que os veículos elétricos existem, a bateria tem sido tratada como carga, uma unidade pesada e selada, aparafusada sob o piso estruturalmente inerte, que não contribui com nada, além de peso para a estrutura ao seu redor, enquanto o próprio chassi fazia todo o trabalho de manter o carro unido. Os engenheiros aceitaram essa compensação, porque separar a bateria do chassi facilitava a manutenção e tornava mais seguro isolá-la em caso de colisão. Durante a maior parte dos últimos 15 anos, essa lógica foi considerada incontestável, da mesma forma que o limite máximo para o lítio foi tratado, e poucos engenheiros estavam dispostos a arriscar suas carreiras para contestá-la. Poucas pessoas que escrevem sobre veículos elétricos chegam a essa parte da história. Essa troca nunca foi realmente necessária, apenas conveniente.
Imagine carro que não é movido por uma bateria escondida embaixo dele, mas sim pelo próprio assoalho. A estrutura que sustenta a cabine, os bancos e os passageiros funcionando simultaneamente como fonte de energia e estrutura de sustentação. É exatamente isso que a integração célula-chassi da CATL, agora em sua segunda geração, e a bateria Blade da BYD fazem. Em vez de parafusar a bateria no chassi, como se fossem móveis em uma casa, as próprias células da bateria se tornam a fundação da casa, sustentando a carga e a estrutura, em vez de serem apenas um elemento de apoio. Os engenheiros que trabalharam nos primeiros protótipos de baterias estruturais dirão que esse detalhe raramente é divulgado publicamente. Fazer com que as células suportassem impactos sem comprometer a segurança exigiu repensar a arquitetura interna da bateria desde o início e não apenas colar uma bateria convencional na estrutura e torcer para que os cálculos funcionassem. O resultado combinado dessa reformulação foi um número tão impressionante que a BYD teria exigido uma segunda verificação interna antes que alguém se dispusesse a publicá-lo externamente. E esse número era exatamente para onde a história sempre apontava. Aqui está a realidade. A bateria Blade da BYD passou por 500 ciclos de carregamento rápido, simulando 15 anos de uso diário no mundo real, sem perder a integridade estrutural ou a capacidade mensurável. Durante o teste de penetração de prego, que consiste em cravar um prego de metal diretamente através de uma célula viva, o teste de abuso mais severo e temido da indústria. A bateria não produziu fogo, fumaça ou explosão. 15 anos de desgaste comprimidos em um resultado de laboratório medido em questão de semanas. E estrutura resistiu a todos os testes. Isso não é uma alegação de marketing. É um resultado certificado de testes de abuso padronizados que toda a indústria agora considera como expectativa básica em vez de uma meta ambiciosa reservada para comunicados de imprensa. Falhas por penetração de pregos costumavam ser a causa mais comum de incêndios em veículos elétricos que ganhavam as manchetes. O cenário exato que todo engenheiro de baterias temia em segredo. Observar uma bateria suportar esse teste 500 vezes e ainda manter sua forma é o tipo de resultado que muda o que os órgãos reguladores estão dispostos a certificar a seguir. Aqui está a verdadeira relação de custo-benefício por trás de todas essas 4 histórias. Em termos de densidade de energia bruta, as baterias de íon sódio ainda estão atrás das de lítio. A produção em estado sólido ainda está a 1 ano ou mais de distância de veículos prontos para serem equipados em larga escala, e as baterias nucleares permanecem estagnadas no nível de microwatts, muito longe de serem capazes de alimentar um motor de carro de verdade. Nenhuma dessas 4 inovações por si só resolve o problema da eletrificação, e tratar qualquer uma delas como uma solução milagrosa seria exatamente o tipo de exagero que esta matéria tenta evitar. Juntas, elas representam a primeira evidência concreta de que a era da química isolada já chegou ao fim. Para Robbins, este é o momento em que sua aposta de 2016 deixa de parecer imprudente e passa a parecer profética. Ele não financiou a pesquisa de íons de sódio porque de alguma forma sabia que baterias nucleares, células de estado sólido e baterias estruturais amadureceriam no mesmo período de 5 anos. Ele a financiou porque se recusou a deixar que uma única química mantivesse toda a indústria refém, como aconteceu com o lítio. E 4 equipes completamente independentes, buscando 4 problemas completamente diferentes com 4 conjuntos de ferramentas diferentes, acabaram provando que ele estava certo. Se alguma dessas informações te surpreendeu, a próxima parte desta história será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se agora para não perder nada quando contarmos tudo.
Nada disso fica restrito a uma única fábrica ou às estradas de um único país. O problema é que essas 4 inovações estão ajudando a resolver a ansiedade de autonomia, a degradação em climas frios, o risco de fuga térmica e a dependência total da indústria em uma única cadeia de suprimentos de matéria-prima é um problema de engenharia global, e a solução está se tornando um padrão global, independentemente da intenção de qualquer país em particular. Em setembro de 2025, as células de íon sódio da CATL tornaram-se as primeiras no mundo a atender aos requisitos de segurança da norma chinesa GB 30 e 8000, 30 e 2025 para baterias de veículos elétricos. Uma certificação que montadoras e fornecedores internacionais já utilizam como referência para qualificar suas próprias células de última geração para seus respectivos mercados. Fabricantes de equipamentos originais, OEMs, automotivos, operadores de armazenamento de energia em escala de rede e até mesmo fabricantes de dispositivos aeroespaciais e médicos que estão de olho nas baterias de isótopos da Betavolt para sensores e implantes remotos, estão agora recalculando o próprio significado da palavra bateria para o seu setor. Adotar qualquer uma dessas 4 tecnologias em larga escala é realmente difícil, e ninguém nesta história está fingindo o contrário. Isso exige a requalificação de cadeias de suprimentos inteiras, a reescrita completa do software de gerenciamento de baterias e a reestruturação de linhas de produção que foram construídas em torno de uma única composição química por décadas e que não são facilmente convertidas. Para uma montadora de médio porte, essa reestruturação pode custar mais do que lançar uma plataforma de veículo completamente nova. E é exatamente por isso que a maioria dos fabricantes está avançando em etapas, em vez de mudar a composição química dos combustíveis da noite para o dia, introduzindo gradualmente o sódio ou alterando os designs estruturais em modelos selecionados antes de comprometer toda a linha de produção. Mais um paralelo histórico que vale a pena lembrar. O próprio íon lítio foi descartado como uma curiosidade instável de laboratório durante a década de 1970, considerado muito perigoso, muito caro e muito impraticável para sair das bancadas de pesquisa e chegar aos produtos de consumo. Foram necessárias aproximadamente 2 décadas para que essa curiosidade se tornasse a fonte de energia padrão para quase todos os dispositivos portáteis do planeta, desde laptops e ferramentas elétricas até o celular que você tem no bolso agora mesmo. Ninguém que escrevia sobre baterias em 1985 previa esse resultado com qualquer grau de certeza, o que vale a pena lembrar na próxima vez que uma química não comprovada for descartada como um nicho de mercado. O limite para qualquer uma dessas 4 tecnologias nunca foi a ambição. Foram a ciência dos materiais, o rendimento da produção e o tempo. E os 3 estão agora visivelmente se aproximando mais rápido do que a maioria da indústria esperava. Se você chegou até aqui agora, entende mais sobre o estado atual da engenharia de baterias do que a maioria das pessoas que trabalham nessa área. O que de fato ficou comprovado ao longo dessas 4 histórias não é que uma única bateria tenha vencido a corrida e o vídeo não está argumentando que deveria. A questão é que a suposição de uma década de que havia uma única química, uma única arquitetura, uma única abordagem para cada caso de uso no planeta desmoronou silenciosamente sob o próprio peso. O sódio lida com o frio e o custo. Os isótopos nucleares lidam com dispositivos que nunca poderão ser recarregados de forma realista. A química de estado sólido busca a densidade de energia bruta com maior afinco. A integração estrutural transforma a bateria no próprio veículo, desempenhando 2 funções simultaneamente. Nenhuma dessas 4 abordagens tinha garantia de sucesso quando a pesquisa começou, e nenhuma delas veio do mesmo laboratório, do mesmo fundador
ou mesmo da mesma ciência subjacente. É exatamente por isso que o fato de 4 delas terem sido bem-sucedidas no mesmo período de 5 anos importa mais do que qualquer especificação técnica isolada e mais do que o orçamento de marketing de qualquer empresa poderia produzir por si só. Robin Zeng construiu a KTL com a convicção de que nenhuma aposta isolada deveria ser a estratégia completa e 4 avanços não relacionados convergindo no mesmo período de 5 anos são a prova mais clara até agora de que ele estava certo em esperar uma década para que o resto da indústria o alcançasse. E se a história do sódio foi a que mais lhe chamou a atenção? Eu já aprofundei bastante em como o programa de Nacre da KTL ressuscitou essa química. Vale a pena assistir ao vídeo se você quiser ter uma visão completa por trás do número de abertura de hoje. Se isso mudou sua forma de pensar sobre baterias, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber a sua opinião nos comentários. Qual abordagem você acha que é a melhor para carros de uso diário? Uma bateria estrutural integrada à estrutura do carro ou um conjunto modular que pode ser trocado e atualizado independentemente assim que surgir uma opção melhor? Eu leio todos os comentários. Até a próxima.